Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar? Então vamos lá. Última aula do bimestre, última aula, e aí a gente vai ter um tempinho aí para sentir saudades. Espero que a gente volte logo, né? Deixa eu só arrumar a câmera. Isso, agora sim. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu vou trabalhar com vocês bastante no ensino médio. Então eu vou explicar com bastante calma para vocês entenderem bem, para chegarem lá comigo já sabendo de algumas informações, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho da molécula de DNA. A hora que a gente voltar das férias, eu vou pedir para vocês fazerem um experimento, eu retomo esse assunto, a gente fala um pouquinho de novo, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês fazerem um experimento que é bem legal lá na apostila de vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Esse experimento, ele está na página 77, tá? A nossa aula é a aula de número 7, ela fica na página 74, e o experimento que vocês vão fazer para mim, quem quiser já testar, filmar, eu peço para filmar, para depois a gente assistir junto em sala de aula, é bem legal, é um experimento de extração da molécula de DNA dos morangos. A gente consegue fazer com vários frutos diferentes, de vários elementos diferentes que a gente encontra de seres vivos, tá? Vários materiais diferentes. No caso da apostila, ele mostra de DNA. E ele fala que pode ser de tomate também. Tomatinho cereja tem até na foto. Bem legal. Então, nós vamos falar de DNA, tá? Lembra não, porque eu não falei isso ainda para vocês. Mas o que é o DNA? O DNA é uma molécula que a gente tem no núcleo da célula. Eu até já comentei algumas coisas com vocês, sim. O que o DNA traz para a gente? Porque a gente falou, né, o que nós herdamos dos nossos pais, tem uma aula que fala isso, né? Então, o DNA é uma célula que está no núcleo da minha célula, tá? E esse DNA, ele é o meu RG. Então, é uma molécula onde está escrito todas as informações que eu expresso ou que estão dentro de mim. Então, a cor dos meus cabelos, a cor da minha pele, as minhas enzimas, os meus hormônios, tudo isso está escrito dentro da minha molécula de DNA numa forma de código. Tá? Esses códigos, eles são representados por letras, então tem o código genético, a gente aprende a fazer a leitura, a gente aprende tudo isso ao longo do ensino médio. Então, hoje a gente vai falar alguma coisinha de DNA, conhecendo essa molécula, sabendo como ela é formada, do que ela é formada, como eu trabalho com ela, e o que essa aula traz para mim. Essa aula fala de terapia gênica. O que seria isso, né? Terapia gênica? Depois a gente vai sabendo disso ao longo da nossa aula. Então, a princípio, o que eu quero de vocês? A princípio, eu quero mostrar para vocês essa molécula que é uma molécula extraordinária, né? Que é a molécula de DNA, que é incrível, né? Então, essa imagem está mostrando que um, um cientista, né, colocando um gene aqui. Então, quando a gente fala de terapia gênica, nada mais é do que eu pegar um gene que eu estou interessado e colocar esse gene dentro de uma molécula de DNA. Você fala, nossa, meu, como que isso é capaz? Como que isso é possível, né? Então, é óbvio que não é qualquer um que consegue fazer isso. É preciso técnicas, preciso estudo, tá? É preciso conhecer bem o que se está fazendo para a gente começar a manipular isso aí. Quem faz isso? Pode ser um biomédico, pode ser um biólogo especialista nessa área de bioquímica, de biocelular, então biotecnologia, né? Então a galera que trabalha com transgênicos tem um monte de área hoje aí. Então, só para a gente entender o que seria essa terapia gênica, e depois eu falo um pouquinho de DNA com vocês. Então, a terapia gênica, como a foto já me deu uma ideia, é eu colocar genes de interesses, então genes que eu tenho interesse, que tenha naquele DNA, tá? Eu coloco esses genes num determinado vírus e coloco esse vírus para infectar uma pessoa. E aí esse vírus ele faz o quê? Ele injeta esse gene que está nele, porque eu coloquei no vírus. Ele injeta esse gene que está nele na molécula que ele vai parasitar, ou na célula que ele vai parasitar. Lembra que vírus é endoparasita celular obrigatório. Então ele entra numa célula, ele pega o DNA dele e coloca o DNA dele no DNA da célula que ele vai
usar como hospedeira. E aí, a hora que ele faz isso, ele transfere o DNA que eu havia colocado nele, tá? Então, é óbvio que ninguém vai usar um vírus patogênico, um vírus de uma doença, eles vão trabalhar com vírus inofensivos que não causam nenhum problema aí na pessoa, porque ao invés de você resolver, você acaba arrumando problema para a cabeça, tá? Qual é a finalidade? A finalidade é, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não produz insulina. O que eu faço então? Eu pego um gene da insulina de uma pessoa saudável, de células do pâncreas de uma pessoa saudável. Por que tem que ser do pâncreas? Porque é onde esse gene está ativo. É óbvio que eu tenho o gene da insulina em várias partes no corpo, do meu corpo, mas nas outras partes do corpo ele está inativo. Aonde que ele está ativado? No pâncreas. Então, eu vou pegar DNA, genes do DNA de células do pâncreas de uma pessoa, gene da insulina, coloco num vírus, pego esse vírus, boto para infectar a pessoa que não tem esse gene ativo. E aí esse vírus coloca esse gene ativo dentro da célula do pâncreas dessa pessoa que até então estava sem produzir a tal da insulina. E aí essa pessoa ganha esse vírus agora ativo, que foi levado via vírus. Essa é a ideia, tá? Sensacional. Muito bem. Então, outra coisa, né, que vem como título da aula é a questão de doenças hereditárias, embora a gente não vai comentar muito disso. A gente trabalha com essas doenças, né, pensando em cruzamentos, primeira lei de Mendel, parari, parará. Então, aqui é só para vocês não passarem batido, porque isso vem lá, né? O que é uma doença hereditária? É uma doença que passa de pais para filhos. Então, ela é uma doença genética, então ela está contida no DNA, ela passa por meio de genes dos gametas. Então, eu posso ser uma mãe normal portadora ou um pai normal portador. O que significa que é portador? Que tem o gene. Quando esses dois passam o gene para uma criança, ó, aqui o vermelho é o normal, o azul é o portador. Esses dois são portadores. Então, o que eles vão passar? Os dois passaram azul para essa criança, esse menino aqui. O menino nasceu afetado. Essa menina, ela nasceu portador, ó. Esse menino nasceu portador também. E essa menina nasceu normal, tá? Então, eu tenho a possibilidade de passar via gametas. Isso é uma doença hereditária, tá? Então, vamos lá. Vamos agora falar da nossa molécula de DNA. O que é o nosso DNA? Eu classifico o nosso DNA como uma molécula chamada polinucleotídeo. Ó, vários nucleotídeo é essa molequinha aqui embaixo. Então, o que é o polinucleotídeo? O que é o DNA? É uma molécula grande formada de várias moléculas menores. Essas moléculas menores eu chamo de nucleotídeo. Então, vários nucleotídeos, ok? O nucleotídeo, eu tenho que saber quem é ele. O nucleotídeo ele é formado, a gente representa assim, uma bolinha, um pentágono e um quadradinho. A bolinha é o fosfato. O pentágono é uma pentose, é um açúcar, ok? E esse quadrado representa a minha base nitrogenada. Então, o que acontece? O nucleotídeo é toda essa molécula formada por 3 elementos, fosfato, pentose e base nitrogenada. Como que o meu DNA está organizado? Essas moléculas estão ligadas por meio da pentose, então é aqui que liga, tá? Então, aqui vai sair outro nucleotídeo aqui embaixo. Então, ó, olha aqui, ó, fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada, tá vendo? Então, tem uma sequência polinucleotídica do lado de cá e uma sequência polinucleotídica do lado de lá. Deixa eu só pegar um laser aqui. Então, ó, oxe, peguei a canetinha. Ó, uma sequência de nucleotídeos aqui e uma sequência do lado de cá, ok? Então, eu tenho polinucleotídeo. Por que 2 sequências? O nosso DNA, ele foi elaborado com um modelo de dupla hélice.
Então, eu tenho duas fitas juntas, formando uma dupla hélice ou uma escada helicoidal. Então, tem duas fitas enroladas, tá? Então, o nosso DNA ele não é formado por uma sequência só de nucleotídeos, e sim por duas. Então, quem fez esse modelo foram dois cientistas que fizeram, o Watson e o Crick, e eles propuseram que duas fitas de DNA ligadas por uma ligação química que a gente vai chamar de pontes de hidrogênio. Tá vendo aqui, ó, entre o C e o G tem as ligações, tá vendo? Esses risquinhos são as pontes de hidrogênio. Eu já vou falar delas, tá? Aguenta aí por enquanto. Então, eu tenho duas fitas enroladas formando uma dupla hélice, uma escada helicoidal. Sabe aquelas escadas? Não escada reta, assim, escada helicoidal, tá? Em algumas casas tem esse tipo de escada. Então, esse modelo de dupla hélice, de escada helicoidal, foi proposto por esses dois aqui. Muito bem. Essas duas fitas, elas são ligadas por essa ligação. Como que elas são ligadas? Não é de qualquer jeito, tá? As ligações sempre se dão entre guanina e citosina. Então, se de um lado tem G, do outro tem C. Se de um lado tem A, do outro tem T. Então, como que liga? Como que se liga A com T? Opa! A com T e C com G. Sempre. Adoro tomar chá gelado. Adoro tomar chá gelado. A sua mãe vai entender o que eu vou falar. Aguinaldo Timóteo, Gal Costa, são cantores das antigas. Não sei se você vai lembrar. A galera do segundo ano da Copel ouve umas músicas antigas que eu também ouço. Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, bem, nossa, bem da hora. Então, aqui, o que a gente tem? Sempre a ligação A com T, C com G. A com T, C com G. Se de um lado tem A, do outro tem T. Se de um lado tem C, do outro tem G. Sempre. Então, eu posso te dar uma fita e pedir a complementar. E aí você coloca se de um lado tem A, do outro tem T. Muito bem. Olha o que acontece. Entre C e G, eu tenho 3 ligações. 3 pontes de hidrogênio. Entre A e T, 2. É importante você guardar isso. Então, entre adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, 3 pontes de hidrogênio. Tudo bem? Beleza. Então, o que você vai pensar aqui? Você vai pensar o seguinte, deixa eu passar, passando. Se eu te der uma fita de DNA, a fita do DNA a gente coloca assim, ó, esse é o sentido da leitura, tá bom? 3 linhas, 5 linhas. O que que esse 3 é e o que que esse 5? Esse 3 é o carbono da pentose, que começa a formação da cadeia, tá? E aqui o carbono 5 é o carbono que termina. Ok? Aqui é o contrário, então dá certinho. Carbono 3 linhas termina no 5 linhas, e o carbono da pentose, que é ligado ao fosfato, esse aqui é o 5 linha, esse aqui é o 3 linha da timina ou da base complementar, tá bom? Então, funciona assim: o carbono da adenina é o de número 3 que fica livre, o da timina é o de número 5, por isso que inverte. Aí funciona assim. Presta atenção. O que eu fiz aqui? Eu fiz um exemplo de exercício. Eu dou uma fita, que está em preto, e peço a fita complementar. Lembra que sempre o DNA ele é formado de cadeia dupla. Não são E essas cadeias são complementares, não são iguais. A pegadinha é falar que o DNA é formado por duas fitas iguais. Não, nunca, never. É formado por duas fitas complementares. E olha que doido. Se eu contar a quantidade de As de uma fita, olha o quanto eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 As. Então, vou escrever aqui. 6 adeninas. Quantas timinas? Ó, A de adenina,
T de timina, C de citosina, G de guanina. Não falei isso. Eu vou escrever para vocês, vocês tomem nota. Não falei, né? Não, não tem no meu slide. Então, presta atenção. Ó, o A é a adenina, é o nome dela. O T é a timina. O G é a guanina. E o C é a citosina. Beleza? Muito bem. Citosina. É o nome das louquinhas aí. Então, é isso aí. A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina. A com T, C com G. Muito bem. O que eu fiz? Eu contei os As. Agora eu vou contar os T's. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eureka! 6 T's. Meu, tô fazendo mágica. Presta atenção. Eu vou contar os G's agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 G's. Aqui é 6. Tá parecendo um G, tá? Eu vou contar os Cs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não! Você vai falar que eu fiz de propósito. Não. Sabe por quê? Isso é matemática. Toda vez que eu tenho fitas complementares, os complementares vão dar no mesmo número, porque se de um lado tem o A, do outro eu tenho T. Se de um lado tem o T, do outro eu tenho A. Então, toda vez que eu tenho cadeias, fitas que se completam, bases que se completam, a quantidade de uma vai ser igual à de outra, na molécula inteira. Isso, quem viu isso foi esse cara aqui, ó, o Chargaff, relação de Chargaff. Aonde que eu posso explorar isso em exercícios? Toma nota aí no teu caderno. Olha um exemplo. Eu posso dizer assim, ó. Considere que numa molécula de DNA de cadeia dupla, eu tenho 12% de guanina. Se eu tenho uma das bases, eu consigo achar as outras? Consigo sim. Presta atenção. Ó, como que a gente vai fazer? Então, o exercício me falou, eu tenho 12 de guanina. 12 guanina. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar aqui, ó. De G eu tenho 12. Se o DNA é de cadeia dupla, e eu sei que o DNA é formado de duas fitas complementares, então eu vou escrever A é igual a T e C é igual a G. Se eu tenho essa igualdade e eu sei que a minha molécula é 100%, eu chego nas outras bases a partir de uma minha aqui, ó. Então, o que eu tenho? Se G é 12, C é igual a G. Então, C também é 12. Quanto que dá C mais G? Está aqui, 24. A minha molécula inteira é 100%. Tem que ser 100%. Ela é inteira, molécula inteira. Se 24% é equivalente a 6G, o que está faltando? Está faltando A e T. Então, eu vou tirar de 100%, 24, vai dar 76. O 76 é para dividir entre A e T. Então, eu vou pegar 76, divido entre A e T, dá 38% cada um. Achei de todas. Matemática. Fácil. Beleza? Muito bem, então. Para fechar o nosso assunto, já aprendemos a estrutura do DNA, já vimos as bases e agora a gente vai ver um pouquinho de história. Quando que foi a primeira vez que apareceu essa manipulação do DNA e essa terapia gênica? Só para a gente saber aí e fechar nossa aula. Então, funciona assim, ó, é bem recente, em 1989, esse norte-americano aqui, William French Anderson, o que ele fez? Ele tratou algumas pessoas, alguns pacientes,
pacientes que tinham uma doença chamada imunodeficiência grave combinada. Crianças que nasciam sem o sistema imunológico ou com o sistema imunológico bem deficiente. Então, essas crianças tinham que viver isoladas do meio ambiente, porque se pegasse qualquer doencinha, não tinha defesa. Então, o que ele fez? Ele pediu uma autorização ao Comitê de Ética, né, da Medicina, porque a gente não pode ficar trabalhando com DNA humano, manipulação não pode. Ele conseguiu essa licença e ele fez uma transferência de genes usando a terapia gênica através de vírus. Então, ele pegou genes ativos de sistema imunológico em atividade e transferiu para esses pacientes. E ele percebeu que houve resultado. Então, foi a primeira vez que houve uma transferência de genes de um paciente saudável para um paciente doente via terapia gênica, por meio de um vetor, no caso, um vírus. Tá? E essa pessoa passou a produzir, passou a dar resultado, né? O resultado foi significativo. O sistema, o sistema imunológico desse paciente passou a funcionar de maneira normal ou melhorando, tá? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Dá uma olhadinha, porque na nossa aula eu quero que vocês tentem fazer. Fugiu a apostila, saiu andando. Eu quero que vocês deem uma olhadinha assim que você terminar o meu vídeo. Você vai abrir na página 78 e você tem lá, atividade 1. Não as questões que estão acima. As questões de cima, elas são da extração do DNA do morango, a gente faz depois. Mas na página 78, você já vai fazer já. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma sequência de quadradinhos com as bases nitrogenadas, os nucleotídeos. Então, você tem A, G, aí você tem um quadradinho em branco, aí você tem T, quadradinho em branco, G, quadradinho em branco. O que você vai fazer? Você vai colocando as bases complementares. Então, o primeiro quadradinho tem A em cima. O que você coloca embaixo? T. O segundo quadradinho tem G. O que você coloca? C. A com T, C com G. Combinado? Faça esse exercício, deixa pronto, que a gente corrige quando a gente voltar de férias. Bom descanso, beijão e até mais. Um abraço. Fiquem com Deus.